Bom, eu sou o Dr. André Soares e hoje eu vou conversar com você sobre um tratamento que melhora a sua flexibilidade, sua energia de disposição, sua força física, sua postura corporal, suas dores crônicas, além de ter excelentes resultados cognitivos e psíquicos. Exatamente, melhora a memória, concentração, acelera o processo de aprendizado, melhora sintomas psíquicos de pacientes com depressão, ansiedade, transtornos de bipolaridade e outros transtornos psiquiátricos. Bom, doutor André, mas que tratamento é esse que traz tantos benefícios? Bom, me acompanha aqui no vídeo que eu vou te explicar qual é o tratamento, quais são os pacientes que podem ser tratados com este tratamento e como ele funciona. Então vamos lá, o que é esse tratamento? Qual é o tratamento que você está falando, doutor André? Bom, eu estou falando do tratamento chamado REAC. Esse tratamento, ele é feito por um equipamento, né, que é o Bene, que usa a tecnologia REAC, é um equipamento importado da Itália, que foi desenvolvido pelo Dr. Rinaldi, e a sua esposa. Esses dois pesquisadores estão há mais de 30 anos fazendo pesquisa com tecnologia REAC. Eles desenvolveram o conceito, estão há mais de 30 anos pesquisando. É muito interessante porque é uma tecnologia, é um equipamento médico que tem, além de muito respaldo científico, né? São mais de 70 estudos publicados em revistas de renome mundial, tem certificação de Inmetro, Anvisa, certificações europeias, patente, realmente um trabalho muito sério do Dr. Rinaldi e a da sua esposa. O que esse REAC, o que esse equipamento faz? Ele faz uma neuromodulação, uma biomodulação no seu corpo. E por que essa neuromodulação, essa biomodulação traz tantos benefícios? Primeiro entende como que ele faz isso, tá? Então o equipamento, através de um manopla, que vai aparecer como se fosse uma caneta, tá? Que você vai apoiar em pontos específicos da sua orelha e vai emitir uma emissão de radiofrequência de baixa intensidade. Essa emissão de radiofrequência de baixa intensidade vai fazer o que a gente chama de neuromodulação, biomodulação. E o que seria isso mais ou menos, André? Porque é difícil de entender neuromodulação, biomodulação. Bom, o seu corpo tem uma atividade elétrica, tá? Ele tem uma polaridade celular. E essa atividade elétrica, polaridade celular, controla vários processos no seu corpo. E os fatores ambientais estressantes, estressores ambientais, como traumas na infância, seja eles traumas emocionais ou físicos, infecções, tóxicos ambientais, desnutrição, insônia, sedentarismo, doenças, medicamentos, todos esses fatores estressores ambientais causam uma alteração nessa polaridade, nessa atividade elétrica do nosso corpo, gerando uma série de patologias e gerando uma série de sintomas. Então é muito interessante porque o REAC vai na causa de muitos sintomas, na causa de muitos problemas, tá? E ele faz, através desse impulso elétrico, dessa radiofrequência de baixa intensidade, ele faz essa neuromodulação e biomodulação. Doutor André, quais são as doenças que podem ser tratadas com o REAC? Olha, realmente é um tratamento seguro, eficaz, sem efeitos colaterais descritos. Então realmente você pode fazer desde bebês até idosos. Quem são os grupos de pacientes que mais se beneficiam e que nós temos tratado muito com o REAC? Pacientes pediátricos com síndromes ou patologias que alteram o aprendizado, concentração, que geram sintomas como ansiedade ou depressão, então autismo, síndrome de Down, TDAH, outros síndromes genéticos ou patologias que prejudicam ou a parte motora e cognitiva, ou só cognitiva ou só motora, porque vocês lembram que eu comentei? O REAC, melhorando a postura corporal, melhorando equilíbrio, força física, ele trabalha numa parte motora do paciente e ele também tem benefícios cognitivos e psíquicos, então melhora o aprendizado do paciente, melhora a concentração, a atenção, o foco. Realmente nessas crianças que têm tanto atraso muitas vezes motor ou cognitivo, ou ambos, realmente é um tratamento que tem mostrado muitos benefícios e amplamente utilizado por muitos neuropediatras e neurologistas aí Brasil afora. Outro paciente que se beneficia muito com o tratamento com o REAC são os pacientes com dores crônicas, tá? Como ele faz
uma correção que nós chamamos, muitos pacientes eles são assimétricos, inclusive a gente consegue fazer um teste na consulta mostrando a assimetria do paciente, que depois do tratamento o paciente fica simétrico, então tem uma correção postural do paciente. Muitas dores crônicas estão relacionadas com essa alteração postural, além de diminuir tensões musculares de compensação, muitas vezes a tensão muscular está diretamente relacionada com a dor. Como ele melhora essa questão de tensão muscular, melhora a circulação em diferentes lugares que tem a circulação alterada por um mecanismo de compensação, ele tem um efeito muito interessante em pacientes que têm dores crônicas. Outro grupo de pacientes são os pacientes com doenças psiquiátricas, né? Todo o grupo de pacientes com ansiedade, depressão, transtorno bipolar e outros transtornos psiquiátricos tem muitos sintomas reduzidos, né, com o tratamento do REAC. É realmente um tratamento que traz muitos benefícios para esse paciente. Hoje em dia todo mundo tem um certo nível de ansiedade, um certo nível de estresse, ou até sintomas compatíveis com depressão. Então todas as pessoas que apresentam esses tipos de sintomas vão se beneficiar com o tratamento. Uma resposta muito interessante do REAC também é a questão da resposta a fatores estressantes. Então o paciente ele fica menos reativo, o paciente tem mais tranquilidade em responder a fatores que antes deixavam ela ou ele muito irritado, cansado, esgotado, muito reativo, tinha respostas exageradas, desproporcionais. O REAC faz com que a resposta do paciente a fatores estressantes seja muito menor. Isso beneficia muito esse grupo de pacientes dos pediátricos, os pacientes com transtornos psiquiátricos, e o último grupo de pacientes que se beneficiam muito com o tratamento com REAC são os pacientes com doenças neurodegenerativas, como o paciente com Alzheimer, o paciente com Parkinson, com sequelas pós-AVC. Esses pacientes têm alteração cognitiva, têm alteração social, né, de interação social, tem uma alteração psíquica, muitas vezes com sintomas depressivos ou muito ansiosos, e uma alteração motora muito importante, né, com piora do equilíbrio, alteração da marcha. Então o REAC é um tratamento muito completo nesses pacientes, trazendo muita qualidade de vida. Bom, agora que você sabe quem desenvolveu esse equipamento, da onde que ele veio, e todo o respaldo científico que ele tem, qual a forma que ele age no seu corpo através de neuromodulação e biomodulação no impulso elétrico, depois você já entendeu quais são os pacientes que mais se beneficiam, né, com o REAC, lembrando que também tem um tratamento preventivo muito interessante, porque uma vez que você ajusta a sua atividade elétrica endógena, que você ajusta a sua polaridade celular, você está evitando o processo de adoecimento. Mas a gente já conversou sobre o grupo de pacientes que mais se beneficiam com o REAC. Agora a gente vem falar como que funciona isso, doutor André. Bom, o REAC é um equipamento que vai emitir essa onda, né? Essa radiofrequência de baixa intensidade. Então a gente vai ter um monopulzinho que vai ser colocado em diferentes pontos da sua orelha, e a gente tem diferentes protocolos. Nós temos vários protocolos no REAC. Eu vou conversar com vocês sobre 2 protocolos básicos do REAC, tá? O protocolo inicial, que é o NPO, otimização neuropostural. Esse tratamento ele é feito somente uma vez na vida, tá? Então você aplica ele uma vez na vida e você tem esses benefícios de ter um corpo mais simétrico e todo o benefício postural desse tratamento. Esse tratamento é como se fosse preparando o seu corpo para receber as próximas etapas do REAC, né? O REAC é um equipamento que tem vários protocolos. Então, a otimização neuropostural é a primeira. Já com essa primeira aplicação, nós temos muitos benefícios, tá? Na questão de equilíbrio, dor, força física, flexibilidade. Muito interessante o resultado. Depois a gente segue para um segundo protocolo, que é o NPPO. O NPPO, que é a otimização neuropsicofísica, tá? Otimização neuropsicofísica. O próprio nome já fala. Aqui a gente vai trabalhar em diferentes pontos do paciente, desde melhora física, psíquica, como cognitiva, neurológica. Esse protocolo também feito em pontos da orelha do paciente, só que em vez de ser só um ponto na orelha, são 7 pontos na orelha, e esses 7 pontos vão cumprir com a sua função de otimização, de neuromodulação, cada ponto equivalente a diferentes órgãos do seu corpo. O tratamento aqui vai ter vários benefícios. Segue o benefício físico, né, que o NPO estava oferecendo para o paciente, mas a gente ainda adiciona outros benefícios, que é a parte psíquica, ansiedade, depressão, estresse, transtorno bipolar, por aí vários tratamentos psíquicos.
e a melhora cognitiva, melhora de memória, aumenta o aprendizado, melhora o aprendizado do paciente. Então são vários benefícios com a NPO. Você aplica 18 sessões, tá? Diferente da NPO, a NPPO são 18 sessões que você tem que aplicar com um intervalo de no mínimo 1 hora e são no máximo 4 aplicações no dia. Então, para fazer um tratamento, um ciclo completo com REAC, NPO e NPPO, você precisaria pelo menos de 5 dias, tá? No mínimo. Mas normalmente nós fazemos aplicações aí semanal no paciente, então o paciente vem e fica 2 horas na clínica, faz 3 aplicações, mais ou menos 1 mês e meio, o paciente finaliza o tratamento com REAC. Mas são diferentes, você pode usar de diferentes formas, diferentes protocolos de como aplicar isso, tem algumas regras que a gente tem que seguir, né? Importante entender que são 4 aplicações no dia no máximo, com intervalo de 1 hora no mínimo entre cada aplicações. Então são 5 dias mínimos, e entre uma aplicação e outra, vamos supor que você está fazendo uma aplicação com NPPO, com REAC, e você está lá na sessão 6. Para você não pode ficar, desde que você aplicou a sessão 6, você não pode ficar mais de 2 semanas sem fazer a sessão 7, sem dar continuidade ao tratamento. Então são um intervalo de no máximo 2 semanas. A gente prefere algo mais cíclico, de fazer o tratamento em 5 dias, ou fazer o tratamento 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana. Isso depende da disponibilidade e do desejo de cada paciente. Tá? Desde que você respeite essas regras, não tem nenhum estudo mostrando benefícios em fazer em 1 mês e meio ou fazer em 5 dias, mas tem que respeitar essas regras determinadas pelo Dr. Rinaldi. A aplicação ela é indolor, você não sente dor nenhuma, não é invasiva, não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações. Então é um tratamento efetivo e muito seguro para esses pacientes. É muito interessante que você pode usar desde bebês até pacientes muito idosos. É realmente um tratamento que não tem contraindicações e muito seguro, com a eficácia, como eu já falei aqui, comprovada cientificamente por diferentes estudos realizados pelo Dr. Rinaldi e por outros pesquisadores que estudam tecnologia REAC. Inclusive, alguns pesquisadores brasileiros também estudam e trabalham com tecnologia REAC.